Olá, boa tarde a todos. Eu vou falar hoje sobre como vai ser o cinema no futuro. Primeiro de tudo, eu acho bem importante ressaltar que para falar sobre como vai ser o cinema no futuro, é preciso falar sobre as tendências atuais, já que não dá para a gente prever como que a tecnologia vai avançar, que é imprevisível. Tá bom. Então, a história do cinema começou com o filme A Viagem à Lua, dos irmãos Lumière, que desde então o cinema começou a passar por contínuas mudanças que muitas vezes expressaram as características da sociedade do momento que eles foram feitos. Um grande exemplo disso é o cineasta Charlie Chaplin. Dá para ver aqui na imagem um dos maiores nomes do cinema, que por meio de seus filmes representou várias coisas como a relação do homem-máquina em tempos modernos, e também falou, um dos filmes mais importantes dele, falou sobre regimes totalitários, o ditador, temas muito atuais na época dele. Mais adiante na história do cinema, dá pra gente citar o filme 2001, Odisseia no Espaço, como um dos filmes mais visionários de todos. Já relatando a viagem na Lua, o diretor Kubrick usou efeitos incríveis para a época e criou um dos maiores longas da história. Ele foi bem visionário, bem importante. Também é possível ressaltar diretores como Steven Spielberg e George Lucas como nomes que ajudaram a evoluir a técnica de efeitos do cinema em filmes como Star Wars, aqui da imagem, e Tubarão, que foram filmes grandes blockbusters da época, foram muito importantes também. Dá pra ver aqui nessa imagem a diferença do filme de 1977 e 2004. Dá pra ver claramente como a qualidade dos efeitos evoluíram extremamente, assim. A nave, por exemplo, já parece bem mais real, os efeitos de movimento também. Foi uma grande mudança. Já no século atual, um dos filmes mais revolucionários foi o filme Avatar, que passou a utilizar um 3D muito mais avançado que já era existente desde então. E o 3D, desde então, começou a ser muito mais frequente em filmes blockbuster. O filme também utilizou uma técnica de captação de movimentos, que utiliza uma câmera especializada para filmar o rosto dos atores e seus movimentos mais precisos e transformá-los em criaturas do cinema. Podemos ver aqui um exemplo do filme Planeta dos Macacos, Enter Andy Serkis. Dá para identificar como o processo de criação e montagem do personagem computadorizado, cuidando de cada detalhezinho, para poder tornar cada vez mais real possível. Dá para ver também aqui nessa imagem um exemplo do avanço das técnicas, onde um dos produtores da saga Harry Potter posa ao lado da maquete do castelo de Hogwarts. É interessante pensar que todos os takes externos do castelo foram filmados apenas nessa maquete, que foi criada até os mínimos detalhes. Também podemos outro filme muito inovador em efeitos especiais, Aventuras de Pi. Um filme de 2012, foi super premiado por efeitos especiais. Dá pra ver na imagem aqui que o tigre que acompanha o protagonista foi totalmente feito por computação. Parece extremamente real, tanto que várias pessoas que viram o filme acharam que o tigre era de verdade, mas não é, porque ele é feito de computador. Outro filme bastante revolucionário foi O Hobbit, de Peter Jackson, foi o mesmo diretor de Senhor dos Anéis. Ele inovou muito na qualidade de imagem, pois ao invés de o filme ter gravado em 24 quadros, foi em 48, que aumenta muito mais a qualidade do filme, fica muito mais bonita a imagem. Mais recentemente, o filme de 2013, Gravidade, do diretor Afonso Cuarón, pode ser considerado um dos filmes mais revolucionários em termos técnicos, foi adorado pela crítica, criaram até uma máquina de fibra de carbono para fazer tudo ficar mais real. O principal de gravidade, inclusive, é de não ter propagação de som no espaço. As inovações tecnológicas da indústria cinematográfica podem ser utilizadas em favor da narrativa, sem perder a humanidade da história. Vendo a evolução do cinema, é possível perceber que há uma crescente tendência do uso de efeitos visuais nas produções de filme. Assim, é de se esperar que cada vez mais os filmes utilizem técnicas avançadas que possibilitem representar melhor a realidade. As animações também sofreram uma grande evolução ao longo dos anos com o auxílio da tecnologia, dando origem para as chamadas animações digitais, que consistem na arte de criar imagens em movimento utilizando computadores, mas especificamente utilizando recursos de computação gráfica. É um subcampo da computação gráfica e da animação. São criados cada vez mais trabalhos com o uso de gráfico 3D, mas ainda se usa bastante o gráfico 2D.
As animações digitais são as sucessoras das stop motions, uma técnica de animação fotograma a fotograma, ou quadro a quadro, usando como recurso uma máquina de filmar, uma máquina fotográfica ou um computador. Um grande exemplo de filme que foi filmado em stop motion é O Estranho Mundo de Jack. Atualmente, pode-se observar a grande evolução dos desenhos mais simplificados, como Branca de Neve, produzido pela Walt Disney Studios em 1937, para sofisticadas animações gráficas como Frozen, produzido em 2013 pelo mesmo estúdio. Logo, pode-se esperar que as técnicas e estilos de desenho continuem com as tendências de tentarem se aproximar da nossa realidade. Atualmente, o IMAX e o 4D são novos formatos de filmes que têm sido mais utilizados. O IMAX oferece imagens em maiores resoluções e com melhores qualidades do que os sistemas convencionais, enquanto o 4D dá sensações compatíveis com os filmes. Por exemplo, numa situação de calor, a sala esquenta, ou durante uma perseguição, as poltronas se movem junto, deixando a tensão ainda maior. Os cinemas americanos inventaram também novas maneiras de envolver mais o público na trama, como as salas com 3 telas. Se nos dias de hoje já conseguimos alcançar esse nível de tecnologia que permite nos envolvermos mais com as histórias contadas nas telas, imaginem no futuro.